Olá, agradeço a presença de todos aqui para a nossa primeira aula das Pílulas de Conteúdo Finex-Medex. E hoje, nesta primeira aula, vamos falar do sonho de consumo de todo médico, especialmente o cirurgião, o paciente privado. Sou Luiz Fernando Perim, sou médico, cirurgião plástico de São Paulo, capital. E gostaria de iniciar essa nossa conversa fazendo uma simples pergunta. Quantas vezes nós médicos fomos ensinados a cobrar nossos honorários e principalmente ensinados a valorizar os nossos serviços prestados? Isso eu pergunto tanto na graduação quanto na residência ou até mesmo durante a pós-graduação. É interessante que, ao contrário disso, muitos dos nossos professores nos diziam que devemos encarar a medicina como um sacerdócio e que a última coisa que deveríamos pensar seria justamente na cobrança de honorários. O que é interessante é que, mesmo os sacerdotes sempre têm as suas instituições religiosas que estão por trás deles e que os suportam do ponto de vista profissional. E nós, médicos, quem nos suporta? Na minha opinião, tão importante quanto adquirirmos o conhecimento, aprendermos as técnicas cirúrgicas para realizar os tratamentos, é também saber como devemos fazer uma cobrança adequada de honorários médicos e, principalmente, saber valorizar-se. Pensando nisso, criamos um roteiro que pode nos ajudar a compreender como fazer cobranças mais adequadas dos nossos honorários. Neste roteiro, devemos entender o contexto de mercado no qual estamos inseridos. Devemos saber qual é o nicho de mercado de pacientes que queremos atingir. Também saber posicionar-se dentro deste mercado e fazer uma proposta que seja coerente com aquilo que estamos nos propondo a fazer. E, acima de tudo, saber ter uma boa comunicação, estabelecer um bom vínculo entre o médico e o paciente. Para estarmos preparados, devemos compreender todos esses aspectos e, da mesma maneira que nos preparamos para um ato cirúrgico, repensando na véspera da cirurgia tudo aquilo que vamos fazer, devemos ter o mesmo pensamento em relação de como cobrar os nossos honorários. E, para tanto, devemos entender dentro deste contexto quem são os nossos pares, como que eles trabalham, especificamente aonde eles atuam, em clínicas, em hospitais, qual é o tipo de público-alvo que eles têm e, acima de tudo, quanto que eles cobram. Porque se não tivermos uma pesquisa ou uma noção de qual é o valor médio de mercado, aonde se tenha um mínimo e um máximo, fica muito difícil para nós nos posicionarmos em relação aos honorários. E uma coisa que é interessante é sabermos que a demanda é que muitas vezes acaba determinando o valor de honorários. Por isso que é importante saber o nicho aonde queremos atuar. Outro aspecto importante é compreendermos se temos algum diferencial do ponto de vista técnico ou algum conhecimento específico que poucos colegas têm. Isso pode nos ajudar não só a valorizar mais os nossos honorários, mas passar a sensação aos nossos pacientes de que somos especiais e, por conta disso, podemos cobrar honorários um pouco acima da média. Saber o nicho de mercado que queremos atuar. Isso é extremamente importante porque, quando abrimos muito foco ou queremos atender todos os tipos de paciente, rapidamente perdemos a credibilidade. Muitas vezes alguns colegas me contam que no meu consultório eu atendo em dias diferentes pacientes de um poder aquisitivo menor e pacientes de um poder aquisitivo maior, para não ter uma mescla desses pacientes, mas eu não quero perder nenhum. Outras vezes, esses mesmos colegas nos dizem: eu tenho duas clínicas, uma que eu atendo pacientes mais populares e a outra pacientes mais diferenciados.
Perfeito, isso pode funcionar por um período. Não se esqueçam que esses pacientes se comunicam, as mídias sociais elas se comunicam. Então, pacientes que fizeram tratamentos com você em clínicas mais simples e que veem que você tem uma clínica mais diferenciada, eventualmente um nicho de mercado mais diferenciado pode não querer te procurar mais. Outra coisa importante é que o seu ambiente de trabalho, ou seja, o seu consultório, a sua clínica, eles têm que ser condizente com o nicho de pacientes que você quer buscar. Se você procura uma clínica diferenciada, obviamente que o seu espaço, o seu ambiente, a sua localização tem que ser diferenciada. Se você vai para uma prática mais popular, também tem que ser condizente com o ambiente que você está, porque isso pode ou atrair ou afugentar novos pacientes. E também ter em mente que, se o seu público é justamente um público mais diferenciado, você vai ter menos pacientes. Tendo menos pacientes, se você agrega valor aos seus serviços, você pode até cobrar mais caro. Mas, se você quer atender um volume grande de pacientes, como o tempo que você vai ter para se dedicar a esses pacientes vai ser menor, obviamente que o valor de honorários que você pode cobrar vai ter que ser condizente a um menor tempo de atendimento. Não existe certo ou errado. Existe apenas aquele nicho que você quer focar e como você entende que você pode executar melhor a sua prática. Quando possuímos algum diferencial cirúrgico, alguma técnica que seja única, pessoal, e isso nos torna especiais dentro deste mercado, saiba que o tempo de durabilidade deste conhecimento pode ser curto, pois com a velocidade da informação, com cursos e treinamentos, vários colegas que antes não detinham este tipo de conhecimento podem adquiri-lo e num prazo relativamente curto de tempo você pode perder este diferencial. Eu entendo que um dos maiores diferenciais que todo médico pode ter hoje é justamente qualidade de atendimento, é justamente saber dedicar-se ao seu paciente, saber principalmente ouvir o seu paciente, escutar as suas queixas e as suas angústias. Com os dias que vivemos hoje, atribulados, aonde todo mundo corre, é muito difícil encontrarmos médicos que dediquem o seu tempo para escutar-nos. E eu afirmo para vocês, até por experiência própria como cirurgião plástico, que um dos maiores diferenciais que nós podemos ter é justamente esse, a qualidade de estabelecer vínculos verdadeiros, o que acaba funcionando como um verdadeiro imã. E o que é mais interessante é que isso vai gerar uma propaganda de boca a boca, que é justamente aquilo que torna a nossa clientela mais consistente. Obviamente que antes de um paciente lhe buscar no seu consultório, ela já tem uma ideia do quanto custa o tratamento que ela vai procurar. Ela já sabe quem são os cirurgiões mais caros, quem são os mais baratos, e ela está em dúvida: será que de repente um cirurgião mais caro obrigatoriamente é melhor do que outro cirurgião? Na verdade, eu entendo que neste momento é que entra o relacionamento, a transparência. Então, ser franco com a paciente, explicar o porquê você faz aquele tipo de tratamento, o porquê outros tratamentos você entende que eventualmente não são os mais indicados para aquele tipo de caso. Então, toda vez que você argumenta e que mostra o seu conhecimento técnico e principalmente o seu comprometimento com o ser humano, ou seja, com a pessoa que está na sua frente, isso acaba gerando um vínculo de transparência e confiança muito grande. Por isso é importante nos dedicarmos tempo aos nossos pacientes, ter a oportunidade de escutar e esclarecer todas as dúvidas que eles possuam. E não se esqueçam, um bom diagnóstico leva sempre a um bom tratamento.
O que a gente não pode forçar é o diagnóstico para tentar empurrar ou vender um serviço. Isso não vai funcionar. Os pacientes, obviamente, eles sempre vão nos questionar, mesmo tendo um vínculo de confiança, eles vão querer saber, poxa, mas esse tratamento ele é caro, não existe uma possibilidade de diminuir o preço ou de eu conseguir algum desconto ou alguma facilidade? Nesse momento, eu sempre tomo como exemplo uma caneta e eu mostro essa caneta. Quando eu mostro essa caneta, eu falo, olha, essa caneta, se nós comprarmos numa loja popular, ela vai ter um valor pré-determinado. Se comprarmos numa loja de luxo, a mesma caneta pode custar o dobro do preço de uma loja popular. Obviamente que não existe uma comparação, apesar de ser o mesmo produto, ele pode ter preços diferentes. E o que a gente observa é que nós vendemos serviços. Os nossos serviços são diferentes, então não podemos comparar serviço com produto. O produto pode ter preços variáveis e, obviamente, que negociar pode ser um bom desfecho para você gastar menos. Mas quando falamos de serviços, não existe uma comparação. Então, essa negociação pode acabar resultando na percepção do paciente que você não sabe o valor dos seus honorários. Por isso, é importante que todos nós tenhamos uma certa margem de negociação, mas esta margem de negociação não pode ser muito ampla, senão o paciente vai ter a sensação que você efetivamente precisa vender o seu serviço. Se você tem uma variação de preços muito grande, você não está defendendo seus princípios e você não está se valorizando profissionalmente. A sensação que o paciente tem é justamente essa. Você efetivamente não sabe o valor do seu serviço e você precisa vendê-lo a qualquer custo. Não se esqueça, muitos de nós temos pacientes que são comerciantes e até por uma natureza e uma característica deles, eles vão querer negociar. E esse tipo de paciente, ele quer saber qual é o seu limite. Por isso, ter uma margem de negociação estreita faz todo sentido. E se o paciente não compreende ou acha que você está sendo muito inflexível, minha sugestão é que este não é um bom paciente, ele não está com você porque ele lhe valoriza profissionalmente ou pessoalmente, ele só está querendo encontrar o serviço que seja mais barato para ele gastar menos. Outro aspecto importante é justamente a transparência em relação à equipe médica que está sendo cobrada. Então, nos seus orçamentos, seja específico. Mostre quem é o cirurgião, quanto que ele ganha de honorários dentro de um tratamento, o assistente, o anestesista ou até mesmo a instrumentadora. Pois muitas vezes, quando o paciente só vê um número cheio, ele fala, nossa, esse médico ganha muito dinheiro, porque se cada procedimento ele está ganhando este valor, ele é muito rico. Na verdade, quando o paciente entende que o valor dos honorários é de uma equipe toda, ele passa a entender que, sem a presença de determinados profissionais, este tratamento fica inviável e que, de toda a remuneração que ele está lhe pagando, uma parte pertence aos seus honorários e não todos a você. Por isso, esse tipo de conduta vai gerar relacionamentos mais estáveis, mais transparentes e, acima de tudo, confiança. O paciente vai entender que você está sendo muito honesto e que você efetivamente sabe o valor dos seus honorários. E é interessante percebermos que, hoje em dia, todas as marcas de luxo, apesar das crises, elas continuam vendendo. E por quê? Porque os consumidores, e no caso os nossos pacientes, conseguem perceber um valor agregado naquele serviço que estamos prestando, principalmente quando o nosso foco principal é a segurança dos nossos pacientes. Então, na consulta, quando dedicamos tempo para explicar
em relação à cirurgia em si, em relação à anestesia, todos os cuidados pré e pós-operatórios, esses pacientes vão compreender que o seu foco não é o dinheiro, e sim a segurança. O que é mais interessante é sabermos que quando o paciente nos busca no consultório, ele já sabe aonde a gente opera, ele já sabe o quanto a gente cobra para fazer determinados tratamentos e ele já sabe como você facilita esses pagamentos. Nós, cirurgiões, é que praticamente não sabemos absolutamente nada dos nossos pacientes. E o que é mais interessante, apesar do paciente já ter a maioria das informações, ele só quer saber se ele pode realizar um vínculo de confiança com o seu cirurgião, porque é isso que fará toda a diferença neste tratamento. E para criarmos este vínculo de confiança, nada melhor do que saber comunicar-nos. A comunicação, neste momento, é a peça fundamental para conseguirmos vender os nossos serviços. Quantos de nós não conhecemos cirurgiões que, apesar de serem brilhantes do ponto de vista técnico ou mesmo de conteúdo científico, praticamente não têm clínica privada, não têm pacientes? Esses cirurgiões muito provavelmente são maus comunicadores e a gente percebe isso muitas vezes quando estes mesmos colegas vão dar aulas ou fazer palestras. Apesar do grande conhecimento que possuem, seu nível de comunicação ainda é muito inadequado. E o contrário também acontece. Quantos cirurgiões ou quantos colegas que sabemos que do ponto de vista técnico são bem questionáveis, que não têm este domínio e este conhecimento de técnicas ou mesmo da ciência, mas que são excelentes vendedores. Por quê? Porque utilizam esta ferramenta chamada comunicação para convencer seus pacientes de que tudo aquilo que eles estão fazendo é o melhor. Obviamente que essa estratégia pode ter uma durabilidade curta se esse cirurgião não tiver os mínimos cuidados que lhe garantam ao menos o mínimo dos resultados. Por isso, estabelecer vínculos de confiança e vínculos que sejam adequados a um bom relacionamento médico-paciente são fundamentais para conseguirmos cobrar os honorários que julgamos justos e honestos. E como mensagem para levar para casa, não se esqueça, estabelecer os vínculos é o que eu considero um dos aspectos mais importantes para termos a credibilidade dos nossos pacientes. A transparência nas informações, a transparência nas propostas que fazemos de tratamento também vai nos ajudar a que o paciente reflita e aceite o tratamento proposto. Saber valorizar-se inclui entender qual é o seu papel, tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista econômico, onde o cirurgião, de uma certa maneira, pode facilitar ao seu paciente a aquisição de determinado tipo de tratamento, mas sempre dentro de um limite que não vá ferir os seus próprios princípios. Entender o nicho de mercado que você quer atuar é de extrema importância, pois, como já disse, se abrirmos muito o nosso foco, vamos perder em termos de qualidade e de conteúdo. E, por conta disso, devemos ser coerentes com todas essas propostas que estamos fazendo. Não dá para querer atingir um público-alvo mais diferenciado se a sua clínica ou seu hospital não são correspondentes àquilo que deseja. E não podemos nos esquecer, o combinado não é caro. Muito obrigado pela atenção e agradeço mais uma vez estarem presentes aqui para essas pílulas de conteúdo Finex Medex.